Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Data Master. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não conhece o canal, dá uma fuçada por aí nos vídeos, tem muita coisa interessante para você que está começando no mundo da tecnologia. Tá? Muito bem pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto que ainda causa um pouco de mistério na cabeça de algumas pessoas que estão começando com o SQL, que é o Case. Tá? Case é um recurso muito útil para que a gente possa fazer perguntas para o banco de dados, para verificar o valor de uma coluna, se for um determinado valor faz isso, se for um outro valor faz aquilo. Tá? Então, o Case é um recurso muito interessante, mas que quando você está começando a estudar, são muitos comandos, é muita informação e é muito difícil você lembrar de tudo que precisa ser feito. Então, vai ficar registrado aqui no meu canal, esse videozinho sobre SQL Case. Você pode voltar e consultar quando você achar interessante. E para você que está tendo os primeiros contatos com o banco de dados agora, eu vou entrar aqui e vou fazer uma demonstração prática de qual é a sintaxe do comando case, como que funciona e o que ele faz, tá? Para esse vídeo você somente precisa do site W3 Schools. Eu recomendo que você já deixe esse site favoritado porque ele é sensacional, tá? Entrou no W3 Schools, aqui em tutoriais, a gente vai procurar Learn SQL, entra em Learn SQL, procura aqui ó, o SQL Case na listinha, entrou no Case. Vamos direto aqui, somente aqui no W3 Schools, já direto você já tem uma explicação sobre o case, tá? Tá toda em inglês. Então, eu vou pular isso por enquanto, mas eu acho interessante que você depois dê uma fuçada aqui nesse tutorial. Então vamos direto aqui. Apaga esse texto que está aqui. Vocês perceberam o que eu fiz, né? Eu cliquei aqui, ó. Try it yourself, tá? Então eu entrei no SQL Case, fui descendo e cliquei aqui em Try it yourself. Ele abriu essa telinha. Aí nessa telinha aqui eu vou apagar esse comando que está aqui, vou dar um F11. Pronto, estou no meu ambiente de desenvolvimento, tá? Aqui eu tenho o banco de dados de exemplo do W3 Schools, que é um banco de dados de ordens e pedidos de venda, né? Dá para ver que eu tenho aqui, ó, customers, que é clientes, categories, que é categorias, employees, que é funcionários, orders, que é pedidos. Então é um banquinho de exemplo aqui que contém pedidos de vendas e produtos, clientes, etc. Tá? Então, a primeira coisa, pessoal, eu vou fazer um select asterisco, tá? Para esse vídeo aqui, eu estou assumindo que você tem algum conhecimento de banco de dados já, o básico de o que é o banco e como fazer um select, tá? Então, eu vou primeiro fazer um select asterisco com customers. Customers. Vamos ver. Ele é case sensitive, esse banco. Então, tem que ser assim, do jeitinho que está aqui. Muito bem, então fiz o select na customers. Tá? Olha que interessante, ele me mostra todas as colunas porque eu pedi um select asterisco, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou escolher algumas colunas. Eu vou escolher a Customer ID. E eu vou escolher a Customer Name. E vou escolher a City. Olha que interessante. Muito bem. Então, Customer ID, Customer Name e City, tá? Agora, vocês imaginam o seguinte. Percebam que nas cidades a gente tem ali México, Berlim, Londres, etc, tá? E eu não tenho nessa tabela a região. Olha o que o SQL me permite fazer. Eu posso passar um valor fixo, por exemplo, outras, e chamar isso de região. Quando eu executar, ele vai mostrar aqui, ó, região. Porque eu estou passando para ele um valor fixo que ele tem que mostrar em todas as linhas. Tá? Mas agora, aqui no caso, imagine que eu tenho a seguinte regra. Então, ó, já está aqui, né? Fica com isso na sua cabeça. Ó, já está aqui a minha coluninha postiça, região já está ali, só que está indo outras fixo. Mas eu não quero que vá outras fixo. Qual é a minha regra? A minha regra é, vou escrever aqui, ó. Se a cidade for Berlim, então é região Europa, senão região outras. Essa é a minha regra. Então, o que eu quero que o banco de dados faça?
registro por registro, ele veja qual é a cidade. Se a cidade for Berlim, eu quero que a região que apareça aqui seja a Europa. Se não for Berlim, eu quero que a região que apareça aqui seja outras. Tá? Não se apegue muito à acuracidade dessa regra, tá, pessoal? É uma regra simples e boba para você entender como o case funciona. Então, ó, só que essa regra aqui, ela está em SQL. Se a cidade for Berlim, então região Europa, se não região outras, não está em SQL. Então, a gente vai fazer a transformação disso para SQL. E é aqui que entra o case. O case é o comando que me permite perguntar se uma coisa é então isso, se não aquilo. Então, como que é o case? Olha que interessante, ó. Case when uma coisa, vou chamar assim, ó, uma coisa. Só para você ver que aqui dentro vai vir uma regra. Then isso. Se não, aquilo. E sempre precisa terminar com um endzinho ali para o SQL saber que o case terminou, tá? Olha a sintaxe do comando end, do comando case. Case when uma coisa, then isso, se não aquilo. Né? When uma coisa é o quê? A minha regra. Então, qual é a minha regra? Se a cidade for Berlim. Então, case when city igual Berlim. Então, qual que é a minha regra? A região tem que ser Europa. Senão, a região tem que ser outras. Esse é o meu comando case. Essa é a minha regra de negócio traduzida para o meu comando case. Olha que interessante. E perceba que aqui, né, eu ainda não disse que isso daqui é a região. Por quê? Porque eu já deixei o esqueletinho montado aqui em cima, ó, tá vendo? Estou passando outras fixo para a região. Agora eu vou tirar esse outros e eu vou trocar pelo meu comandinho case. Então, case when. Olha que interessante. Vamos rodar e ver se está certo. Eu acho que está certo. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa aqui. Ah, senão em português não funciona. Ó. Então, else. Como que é o senão em inglês? Else. Né? O case when city Berlim, then Europa. Else, outras. Vamos ver se agora vai. Olha só que interessante, tá vendo? Eu tenho a minha coluna região. Ele está perguntando, é Berlim? É, então é Europa, se não outras. Então, ó, Berlim, Europa. México, outras. DF, outras. Londres, outras. Sei lá o que está escrito aqui. E assim por diante. Tá vendo que coisa interessante, ó? Então, pessoal, olha que exemplo simples, tá? Mas para você entender que usando o case, eu consigo manipular a informação interna do resultado do select. Tá? Isso é importante você entender quando você está lidando com SQL. O select nunca vai alterar a informação que está na tabela. Tá? O select é você puxando os dados da tabela e mostrando ele aqui na tela. Então, os comandos que você dá num select, ele mudam o resultado que você vê. Nunca muda o resultado que está na tabela. Tá? O que vai mudar o que está na tabela? Insert, update ou delete. Tá? Vamos abrir aqui, ó, só para fechar com chave de ouro o vídeo, vamos abrir aqui a tabela de orders, que são os pedidos. E vamos ver aqui, ó. Eu tenho order ID, customer ID. Essa tabela orders, ela tem todos os pedidos. Então ela tem um monte de chaves só. Vamos abrir aqui order details. Ó, essa order details é interessante, ó. Vou fazer uma brincadeira aqui, tá? Então eu vou puxar order ID e vou puxar quantity. Quantity é a quantidade de itens que foram vendidos neste pedido. Beleza? Vamos ver se isso aqui funciona. Order ID quantity. Ó, então eu tenho aqui os pedidos e quantos itens foram vendidos em cada um daqueles pedidos. Tá? Agora eu quero fazer um case aqui. Eu quero que ele me coloque, por exemplo, caso algum pedido tenha mais do que 20 itens, eu quero que ele me ligue um flagzinho de atenção. Vamos supor
que eu não possa fazer um pedido com mais de 20 itens, é uma regra interna minha do meu negócio. E aí o pessoal tá lançando pedido lá e tá colocando 30, 40, 50 itens, e eu quero saber quem tá fazendo isso, tá? Então, case when quantity for maior que 20, then, atenção, else, ok, end as aviso. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Olha só que interessante. Meu browser aqui está sem o TF8, mas vamos tirar o acento para não entrar nessa discussão agora. Então, olha só que interessante, ó, meu case when, ó, se a quantidade for maior que 20, então, atenção, se não, ok. Então, ele já me lista aqui, ó, quais são os caras que eu tenho que cuidar e prestar atenção. Então, pessoal, veja que como é simples o raciocínio, mas que também, dependendo das regras que você tem que aplicar, o comando case ele pode ficar muito simples ou pode ficar com um certo nível de complexidade. Tudo vai depender da regra que você tem que aplicar. Mas é importante que você comece pelo básico, entenda como que funciona e como que se aplica e para que serve o comando, tá legal? Então fica ligado porque aqui nesse canal eu vou começar a colocar várias dicas de várias questões acerca do SQL para que você possa ir montando as pecinhas do quebra-cabeça. Um grande abraço e até a próxima.